Essa mensagem, ela é toda baseada num livro muito bom, profundamente teológico, né, e que traz uma saúde e uma vida pra gente. Tem ele em PDF, a Fiel, é um livro da Fiel. A Fiel até disponibilizou ele em PDF gratuitamente, para quem quiser baixar também. Eu descobri lá que tem um códigozinho lá que você pode colocar e baixar para você poder ler. Eu tenho 3 exemplares dele, físico, para quem quiser ler também. Eu posso emprestar o físico, depois você vai me devolver, porque senão Jesus pode voltar e você ficar. Não vai ficar por causa disso, né, gente? A gente sabe, né? Mas eu vou falar muito mal de você para todo mundo. Eu não sou tão misericordioso como Jesus. E a gente pode ler, eu acho que vai ser muito bom essa caminhada e de alguma forma a gente conseguir extrair vida durante esses dias. A maioria aqui é gente criada na cidade, como eu, né? Alguém sabe o que é uma treliça? Quem não sabe o que é uma treliça? Então vamos lá. Vocês são de fazenda, vocês deviam saber, hein? O que é a treliça? A treliça é aquela madeira, aquela armação que geralmente as pessoas fazem para poder sustentar o pé de maracujá, para poder sustentar a parreira, a videira, o pé de chuchu. Existem várias coisas que precisam de sustentação. O tomate, né? Geralmente o pessoal coloca ele numa treliça. E aí tem umas que são mais bonitas, né? Que são iguais a essa aqui, né? Que é mais desenhada, que é mais trabalhada. Minha mãe colocou o pé de maracujá lá da casa dela para nascer na cerca de arame farpado. Então ele veio nascer na cerca de arame farpado, foi encontrando vida lá e cresceu e tampou toda uma lateral lá da chacrinha lá, da casa lá onde ela mora, né? A minha vizinha tem uma parreira, né? Um pé de uva, e ela não usou a treliça. Ela fez aquele suporte alto, né? E foi fazendo a muda de ir para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, ficou bem fechadinho assim. Dá até para botar um banquinho embaixo e ficar comendo a uva assim, pegando no pé. Mas ela é a treliça, né? É aquela madeira que ela vem sendo treliçada, né? E aí você vai suspendê-la em algum lugar e você vai pegando então a muda dessas árvores que vão a rama, né? Se esparra, e aí você vai conduzindo a rama nessa treliça, né? E por que esse livro chama a treliça e a videira? O autor aqui, ele compara, ou chamou a atenção dele, a ideia da treliça e da videira, porque ele tinha 2 treliças em casa. Ele comprou uma casa e no fundo da casa dele tinha uma treliça muito bonita, muito trabalhada, alguém pintou aquela treliça e ele disse que aquela treliça era uma verdadeira obra de arte. Mas o que chamava a atenção naquela treliça é que aquela treliça não tinha uma parreira, aquela treliça não tinha uma planta ali que estava crescendo. Então ele entendia que ela já teve e morreu, ou alguém fez a fim de plantar ali e ver aquela treliça, a parreira desenvolver, e talvez é igual eu, que planeja muita coisa, mas demora a fazer, e a treliça ficou lá bonita e nunca plantou a planta, né? Então ficou só a treliça lá. Mas do outro lado da casa dele tem uma treliça, mas quase não se vê a treliça, porque foi plantado um pé de jasmim. E o jasmim cresceu, o jasmim floresceu, então você vê muito pouco da treliça. Então, uma treliça, você tem uma treliça muito bonita, pintada, totalmente esculpida, algo muito belo. E do outro lado você tem uma planta muito bela, muito linda, muito bem cuidada, mas você não vê a treliça. E aí, por que ele trabalha então a ideia da treliça? Olhando essas 2 imagens no seu próprio quintal, ele chega a uma conclusão. A Bíblia diz que nós estamos ligados a uma videira, né? Então nós somos os ramos dessa videira, como nós encontramos lá Jesus falando em João. E a ideia de Jesus ali é que nós possamos gerar frutos, por estarmos ligados a essa videira que é Cristo, nós sendo os ramos dessa videira. Mas essa videira, que é a igreja de Cristo Jesus, ela precisa de uma estrutura. A gente vem crescendo, a gente vem se desenvolvendo. E a estrutura dessa videira, então, é a treliça. E aí ele olha para essa imagem, ele acha muito parecido com a igreja. Porque nós precisamos tanto da estrutura para nos mantermos como igreja, né? Nós precisamos desse espaço físico, nós precisamos da cadeira, nós precisamos de um violão, de um teclado, de microfones,
toda essa estrutura que é a treliça, para de alguma forma dar suporte para essa videira poder frutificar, para ela poder crescer, para ela poder se desenvolver. E aí ele para então e ele começa a meditar sobre o trabalho da treliça e sobre o trabalho da videira. E algo que chama a atenção nele é que de alguma forma ele vê que o nosso coração está mais voltado para o trabalho da treliça do que para o trabalho da videira. E de alguma forma nós fomos chamados para nos preocupar mais com o trabalho da videira do que com o trabalho da treliça. As igrejas então são essa mistura de videira e treliça. Volta lá um slide para a gente. A treliça é essa estrutura, a infraestrutura da igreja para se obter, nutrir e manter a membresia. Né? Tem coisas que a gente realmente vai precisar para ser igreja e poder se desenvolver como igreja. A gente precisa, por exemplo, de um local como esse. A gente quer chegar e ter um ambiente aqui climatizado, isso é legal, ter uma cadeira confortável para a gente poder sentar, ter um som que seja audível, tudo isso é uma estrutura, tudo isso é algo que Deus nos dá. Às vezes a gente tenta marginalizar a estrutura, mostrar que a estrutura ela não é importante, ela tem a sua importância. É muito melhor você ouvir uma música boa do que adorar a Deus ouvindo uma música ruim. É muito bom você ouvir uma boa mensagem através do microfone, de um som que chega de forma audível, de forma aprazível ao seu ouvido, do que ver lá o pregador se esgoelando e tal, e você tendo dificuldade de entender essa mensagem. Então toda essa estrutura, ela pode ser usada a fim de nutrir e manter a membresia, mas ela é um canal, ela é um meio, não é ela que faz isso. A ideia da videira, e aí a videira é eu, a ideia da videira é você, é essa membresia, são as pessoas ganhas, capacitadas e nutridas em Cristo Jesus. E aí a gente tem que prestar muita atenção nessa ideia aqui de quem está na videira. Porque pessoas que estão na videira foram pessoas que foram ganhas. E são pessoas que estão sendo capacitadas e estão sendo nutridas. O que mostra a vida dessa videira, se nós realmente estamos em Cristo, estamos recebendo de Cristo. Não é necessariamente estar presente dentro de uma estrutura, mas é o nosso ramo, eu e você, nós estarmos ligados nessa videira, que é Cristo Jesus, eu e você sendo o ramo, sendo nutrido, sendo alimentado, sendo capacitado a fim de gerar mais frutos. Então, durante esse tempo que a gente vai passar junto, a gente ia entender o papel da treliça e o papel da videira. E como que essa videira vai conseguir desenvolver e gerar discípulos que glorifiquem a Deus, discípulos que sejam movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, a fim de realizar toda boa obra. Né? Então, qual é o papel da videira? O que nós precisamos fazer como videira? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Essa é a obra da videira. É plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Eu fico olhando para a minha agenda, eu queria que nessa manhã você olhasse para a sua agenda também e você pensasse se aquilo que você tem feito no reino tem mais a ver com o trabalho da videira ou com o trabalho da treliça. Isso deve nos chamar a atenção. E às vezes a gente tem aquela assim, mas algumas pessoas são estrutura. Outras pessoas são pessoas, algumas pessoas são movidas por relacionamento, outras pessoas são movidas a fazer coisas para pessoas. Mas aqui não cabe isso. A ideia aqui é que eu e você, todos nós, exerçamos um tempo para cuidar daquilo que é estrutura, mas desenvolvamos um tempo muito maior para fazer o papel que nós somos chamados. Que é viver o Evangelho de Cristo Jesus, anunciar esse Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus, não no nosso poder, não com a nossa capacidade, mas entendendo que nós somos finitos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós carregamos coisas em nós que nos tornam indignos. Mas a gente faz não é pela nossa própria força, a gente faz pelo poder daquele que nos chamou. E isso é o que faz toda a diferença. Então, quando nós começamos a plantar, regar, fertilizar, quando nós passamos a cuidar dessa videira, a gente está fazendo o trabalho da videira. E aí, quando eu me pego pensando nisso aqui, eu vejo que eu gasto muito tempo fazendo coisa de treliça. Eu gasto muito pouco tempo fazendo a coisa de videira ou trabalhando realmente como eu devo trabalhar como videira. Treliça. Igrejas precisam de alguma estrutura e apoio para a obra. À medida que o ministério cresce, a treliça também precisa de atenção, gerência, finanças, infraestrutura, organização, governança.
Nesse sentido, bons obreiros de treliça são inestimáveis. E aqui está a importância que a gente tem que dar para a treliça também. Hoje nós estamos aqui, né? E aqui é bom, né? A gente chega, a gente não precisa limpar o chão, né? A gente chega, a sala já está limpinha, né? O grande trabalho que a gente tem às vezes é de arrumar as cadeiras no formato que a gente quer. A gente não tem crises com funcionários, né? A gente não tem que pagar IPTU, a gente não tem que pagar nada dessas coisas, né? A gente não está preocupado, a administração aqui da congregação não está preocupada se o funcionário vai faltar ou não vai faltar, né? Hoje o Fernando foi fazer um curso, né? Aquele que nos auxilia aqui todo domingo de manhã do hotel. Então o hotel mandou o Felipe. A gente chegou aqui e o Felipe estava aí hoje para poder auxiliar. A gente chega de manhã, passa ali e fala, pode servir o café. Alguém vem e serve o café. Mas eu entendo que com o tempo a gente vai crescer. E com o tempo que a gente cresce, a gente vai precisar de mais coisas. A gente vai precisar aprimorar a nossa gerência. A gente vai precisar aprimorar as nossas finanças. A gente crescendo, a gente precisa de mais infraestrutura. A gente vai precisar de mais salas. A gente vai precisar criar um espaço infantil aqui. A gente vai precisar, de repente, de salas de EBD, fora o auditório que nós já estamos usando aqui. A gente vai precisar de uma governança. Quem é que vai administrar isso tudo? Então a ideia é que com o crescimento da videira, essa estrutura da treliça também, ela vai precisar crescer. E ela tem que crescer. É natural que ela cresça, é natural que ela se desenvolva. Na medida que a videira ela vai gerando frutos, na medida que a videira ela vai crescendo em seus ramos, a gente precisa ir construindo mais treliça, a fim dela crescer mais. A gente vai podando para que ela possa ter mais crescimento, a gente vai tirando aquilo que não deve estar, mas ela, por essa poda, ela vai crescer mais. E ela crescendo mais, a gente vai precisar de mais estrutura. Agora o que a gente precisa tomar conta, o que a gente precisa prestar atenção, é que o trabalho da treliça, geralmente, ele predomina sobre o trabalho da videira. A gente gasta tempo pensando em cargos, ensaios, atividades, comissões, reuniões, programas, e a obra de fazer a videira crescer começa a recair sobre poucas pessoas. E é natural para a gente isso. É natural para a gente, no senso de dizer, olha, nós precisamos nos organizar, nós precisamos estar mais estruturados. A gente começa a criar ambientes e situações aonde a gente vai investir nossos dons, aonde a gente vai investir nossos talentos, onde a gente vai investir aquelas capacidades que Deus nos deu. E aí quando a gente para e começa a pensar, a gente vê que a gente gasta um bom tempo dessas atividades aqui e não se preocupa com a videira. Boa parte dos nossos recursos são gastos nessas atividades aqui e a gente não se preocupa com a videira. Conheci uma igreja esses dias que ela tem mais de 30 ministérios. Programação todos os dias naquela igreja. Literalmente, todos os dias. Programação naquela igreja. E o pastor virou e falou assim, rapaz, estou cansado. Né? Aqui a igreja tem 30 ministérios, tem uns 60 funcionários. E coisas fluindo, as coisas estão acontecendo. Né? Mas ele chegou ao ponto agora, ele falou assim, ano que vem a gente cancelou. A gente ano que vem não vai fazer nenhum evento, não vai ter nenhuma programação, a gente cancelou o acampamento e a gente vai passar a se cuidar, porque a gente viu que a gente estava gastando muito tempo fazendo as coisas que nós não deveríamos fazer, gastando pouco tempo em cuidar das coisas que nós deveríamos gastar. E é natural, porque essas coisas nos chamam a atenção, essas coisas elas nos marcam, né? Quando a gente pensa aqui no trabalho da videira, que ele deve predominar sobre o trabalho da treliça, é porque se nós não cuidarmos da videira, ela vai morrer. Se a gente gastar mais tempo cuidando da treliça do que gastando cuidando da videira, a tendência é essa videira minguar, é essa videira morrer. Eu e a Mariana tivemos a oportunidade lá em Gramado, um dia. E aí a gente foi conhecer uma vinícola. Né? E aí a gente chegou lá naquela vinícola, e aí tem as treliças, né, que o pessoal vai colocando lá as uvas para colher, para poder produzir o vinho, o suco de uva. Né? Agora, algo bem natural, algo bem legal, porque quando a gente foi, está na época de chuva que a gente foi. E geralmente aquelas pontas da videira, né, ali da parreira, ela vai encostando no chão. Mas aqueles caras, eles necessariamente eles não pegam e cortam aquela ponta ali, simplesmente ele não poda aquela ponta ali. Quando o broto é novo, eles lavam a ponta do broto para ele não vir a criar mofo, a impedir o seu crescimento, e eles suspendem aquela ponta ali da parreira ali,
parreira, né, de uva, para ela ir crescendo e desenvolvendo mais. Geralmente, a poda não se dá no broto novo. A poda se dá nos ramos que já não conseguem mais frutificar. Naqueles que ainda se vê uma esperança para a frutificação, aqueles ainda que estão ali de repente, se a gente fosse olhar o nosso histórico de vida cristã, aqueles que estão iniciando na caminhada, que ainda vem se sujando ali, que vem cometendo alguma coisa que não deveria cometer, você lava, você trata com mais carinho, lava com água e sabão, a fim de não mofar, e você vem e suspende para que ele continue gerando fruto, para que ele possa crescer. Você vai podar as folhas que já não estão mais realmente sendo úteis, aqueles ramos que já não estão mais frutificando. Tudo para a gente. E aí eu fico pensando que quando a igreja está nessa condição de pensar mais na treliça do que na videira, de gastarmos mais tempo na estrutura do que nas pessoas, há toda uma chance dessa videira ficar cansada. Sabe por quê? As folhas ficam menos verdes, as flores são menos abundantes, e já faz algum tempo que a gente não vê novos brotos. E com o tempo a gente tende a viver assim. E é muito fácil a gente se acostumar com situações assim. Esse dia eu ouvi uma mensagem do Stanley, e ele dizendo o seguinte, que toda pessoa deveria chamar alguém de fora para poder olhar um pouco da sua vida e olhar o seu ambiente de trabalho e onde essa pessoa vive. E aí eu achei interessante essa palavra, né? E estava conversando com um pastor, amigo meu. E eu falei, cara, você viu isso? Ele falou, eu vi e tal, e aí compartilhamos sobre isso. Nessa mesma semana, estava lá na Life Shape e o pastor Paulo, aqui da Coinonia, deu uma chegada lá, fazer uma visita. E aí estava conversando, e aí chegamos nessa palestra, que foi uma palestra do Summit. E aí ele falou assim, cara, essa palestra é interessante, né? Eu falei, é. Aí eu falei, porque a gente tende a não olhar com um olhar mais crítico coisas que são nossas, a gente se acostuma, né? E ele falou, é. Aí eu estava sentado de costas e ele falou assim, por exemplo, você já viu que tem um fio solto ali atrás? Eu estava lá no escritório na Life Shape. E aí eu falei, tem? Aí eu olhei para trás e tinha um fio solto. E ele falou, poxa, a sala tá tão bonita, mas aquele fio ali tá deixando a sala feia, né? Aí eu falei, rapaz, eu nem lembrava mais desse fio aqui. E aí ele falou assim, é porque a gente vai se acostumando com o fio solto. A gente vai se acostumando com as coisas do nosso dia a dia e a gente não repara mais naquilo que é o certo ou naquilo que é o errado. No caminho que a gente está tomando, que é um caminho certo, ou o caminho que a gente está tomando, que é um caminho errado. E é muito fácil o nosso coração ir se acomodando a essas coisas aqui. E as folhas vão se tornando menos verdes, a gente não vai reparando. As flores são menos abundantes, a gente não vai reparando. E já faz algum tempo que a gente não vê novos brotos. Lá em casa a gente tem alguns pés de fruta, né? E tem uma jabuticaba lá que a gente nunca conseguiu comer a jabuticaba. Acho que a gente comeu uma jabuticaba ou duas daquele pé de jabuticaba que tem lá em casa, né? Porque um ano que ele deu umas frutinhas, aquele versículo que diz que Deus ele dá o alimento para os passarinhos, né? Que Deus cuida deles, ele resolveu cuidar dos passarinhos, tudo com a jabuticaba lá de casa, né? Que a gente não conseguiu ainda comer. Mas esse ano floriu, né? E esse ano chamou a atenção da gente parar e olhar e falar assim, nossa, olha como é que está esse pé de jabuticaba, está florido. E a gente ficou feliz em ver o pé de jabuticaba florido. Mas há alguns anos que a gente não olha para aquele pé de jabuticaba com tanta alegria. A gente sempre olha para o pé de pitanga, porque o pé de pitanga dá muita pitanga, mas o pé de jabuticaba nunca deu jabuticaba. A gente tem um pé de laranja lá, laranja lima, que aquela coisa é ruim, né? Eu comprei achando que era Bahia e alguém plantou e nasceu lima. E tá lá, a laranja perde. A laranja tá tão ruim que nem passarinho quer, né? Prefere a jabuticaba. E fica lá, aquela laranja. E ela nasce, ela fica velha no pé e ela cai. E ela tá lá no pé. E aquilo não chama a atenção da gente. E a gente passa e lá tem um ninho de passarinho, já tem um segundo ninho, e essa semana eu fui ver, tem um terceiro ninho de passarinho, lá vem um turmaminho de passarinho. Eu acho que eles saem de lá para poder comer a jabuticaba, porque eles não comem a laranja lima, né? Se eu cortar o pé de laranja lima, eu acho que eu resolvo o problema da jabuticaba. Mas não chama a atenção da gente. Porque a gente não olha com interesse, a gente não olha com gosto, a gente não olha com prazer, a gente não para poder contemplar aquele pé de laranja lima. Mas o pé de jabuticaba chama a atenção. Quando a gente começa a olhar aqui, eu queria que a gente parasse e percebesse, nós estamos vendo
os novos brotos surgindo. Se nós estamos nos acostumando, talvez, com as mesmas flores, ou talvez essas flores já não são mais abundantes, talvez tenham mais folhas na parreira do que os próprios frutos, mas a gente olha e fala, não, mas a treliça está verde, tem uma coisa lá. Mas necessariamente não são as coisas que deveriam estar lá. Porque ele não chama, na chamada de Deus a nós, ele não nos chama para gerar mais folhas. Ele nos chama para nós gerarmos frutos. Então a ideia da parreira, da videira, é que ela frutifique. Não simplesmente que ela ramifique. O ramo que está lá e não frutifica, a Bíblia diz que ele vem, corta, joga fora, lança fogo. Os ramos que ficam nessa treliça, os ramos que ficam nessa videira, são ramos que estão frutificando. A pergunta que deve ficar no nosso coração é como estão os ramos? Ou como está a treliça que os nossos ramos estão alinhados nela? E nessa ideia aqui, cada um de nós aqui nessa manhã, nós somos um ramo. E a minha ideia é eu olhar para a minha vida, você olhar para a sua vida, e eu olhar na minha vida e você na sua, se os nossos ramos estão produzindo os frutos. E se os nossos ramos estão produzindo os frutos, a videira, ela vai ser bonita. A videira, ela vai ser saudável. A videira, ela vai exercer o papel que ela deve exercer. Agora, qual é o nosso grande problema? Geralmente a gente tende a olhar mais para as outras pessoas, mais para os outros ramos do que para o nosso ramo. A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí a gente diz, olha, a videira não está tão bonita porque fulano não está produzindo. Né? Mas eu deveria olhar e falar assim, olha, a videira não está tão bonita porque eu não estou produzindo a quantidade de frutos que eu deveria produzir. Porque aquele que produz muitos frutos, a Bíblia diz que ele vem em poda para que produza mais frutos ainda. E é interessante isso. Porque o fato de você estar produzindo alguma coisa ainda requer que Deus trabalhe em você a fim de você produzir mais. Mas a gente às vezes não se atenta a olhar para a nossa vida e ver o que precisa ser podado a fim de nós frutificarmos mais. A gente para olhar para quem frutifica menos do que a gente. E aí a videira vai ficando cheia de folhas. Talvez uma videira meio entristecida, ela já é menos abundante, ela não faz o que ela deveria fazer. E aí a gente repara isso quando o pastor continua trabalhando intensamente, sentindo sobrecarregado, pouco apreciado, desencorajado pelo fato de que sua obra fiel a cada domingo parece não produzir muito fruto. E aqui é um negócio que chama a atenção. Aqui, graças a Deus, aqui todo mundo aqui é voluntário, né? Então não tem aquela ideia também, dessa ideia do pastor trabalhando intensamente, sentindo sobrecarregado, pouco apreciado, desencorajado, pelo fato de sua obra fiel não estar gerando fruto. A gente já conhece a ideia do sacerdócio universal. A gente já sabe a nossa responsabilidade que cada um tem no reino de Deus. Essa figura papal do pastor, né? Por aqui pelo menos eu acho que ela já caiu por terra. A gente não tem isso. Eu espero que a gente continue sem ter essa visão papal, né? De que o pastor não erra, de que ele é o responsável. É entender que a vida da videira, ela está nos ramos dessa videira. Aqui o vicultor, né, o agricultor é o próprio Deus. E é ele que vem cortando, é ele que vem cuidando dessa videira. Aqui não diz que o pastor é o tronco da videira, né, e que a igreja são os ramos. Não, aqui diz que Cristo Jesus, ele é o tronco dessa videira. Eu e você nós somos os ramos. E aí eu gosto da ideia de que se existe uma seiva que dá vida a essa videira, essa seiva é a atuação do Espírito Santo na vida dessa videira. Então eu tenho o próprio Cristo, que nós estamos ligados a Ele, nós temos a ideia do Espírito Santo que vem produzindo vida em nós, vem nos dando dons, vem nos dando talentos, vem nos dando ministério, vem nos dando aquilo que nós temos que fazer, vem nos orientando, vem nos convencendo do que é certo, do que é errado, vem produzindo em nosso coração mais intimidade, mais relacionamento com Deus. A gente não sabe orar, é o Espírito Santo que interpreta a nossa oração a Deus. Então tem essa ação do Espírito Santo nutrindo essa videira e tem a ação de Deus trabalhando na videira. Então ela tira a imagem do pastor, tira a imagem de liderança e nos coloca no sacerdócio universal que nós como batistas temos defendido. Que de alguma forma eu e você, às vezes nos sentimos sobrecarregados, pouco apreciados e desencorajados de ver que aquilo que nós estamos produzindo, de alguma forma não tem gerado fruto.
algumas coisas me fazem pensar acerca disso, né? Eu fico pensando como que a gente poderia fazer mais ou produzir alguma coisa para fazer as outras pessoas de alguma forma se envolverem na obra da videira, na obra de regar, plantar e ajudar pessoas a crescerem em Cristo. Às vezes a gente para e a gente fala assim, quais são os mecanismos que nós podemos usar ou desenvolver a fim das pessoas se preocuparem mais com a obra da videira do que com a obra com a treliça? Será que a gente faz uma série de mensagens? É válido. Será que a gente vai produzir algumas ações para poder fazer isso? É válido. Mas eu entendo que isso deve partir primeiramente do nosso coração. Não é as pessoas que estão fora que vão gerar mudança no nosso coração se o nosso coração não quiser mudar. A gente pode fazer 1001 coisas a fim de querer mover pessoas nos lugares. As pessoas elas só vão se mover se no coração dela tiver o desejo de se mover. Tem uma frase do Billy Graham, até postei no Instagram hoje, que diz que o diabo sempre vai ter um barco preparado para pessoas que querem fugir daquilo que Deus tem para eles, né? E eu vejo que às vezes a gente quer fugir daquilo que é o nosso ministério, daquilo que é o ponto principal das nossas vidas. E a gente sempre vai ter uma boa desculpa, a gente sempre vai ter uma boa oportunidade, a gente sempre vai ter um bom momento para não fazer aquilo que nós precisamos fazer, que é glorificar a Deus. Quando Deus nos chama, Ele nos chamou isso aqui, ó, regar, plantar e ajudar pessoas a crescerem em Cristo. A gente é professor, é dona de casa, é contador, é administrador, é diretor, é policial, é advogado. Seja lá o que a gente for, esse não é o fim da nossa vida. O fim da nossa vida é glorificar a Deus e fazer o nome de Deus ser glorificado. As outras coisas são consequências. Mas eu vejo que a gente gasta mais tempo naquilo que não é o prioritário e abre mão daquilo que é prioritário. E talvez dá para a gente fazer uma boa leitura, né? O que é prioritário na nossa vida? Olha para a nossa agenda. O que mais tem ocupado a nossa agenda? Será que é viver uma vida que glorifique a Deus e que faça o nome de Deus ser conhecido? Ou o que tem feito a nossa agenda são coisas que alegram o nosso coração? Alguém fala assim, a minha família é minha prioridade, né? Olha quanto por mês você gasta com a sua família. É um bom exercício. É um bom exercício. Porque a gente investe tempo e a gente investe recursos naquilo que é prioridade para nós. E aí eu tenho olhado a minha agenda, olhado os meus recursos, eu tenho tentado enxergar o que tem sido prioridade na minha vida. Será que são os meus prazeres? Será que são as minhas alegrias? Será que é a minha família? Mas acima de tudo, será que é glorificar a Deus? A gente erra, né? Porque a gente gasta muito tempo, talvez, naquilo que a gente não deveria gastar. Né? E essa maior parte aqui, né, é o que a gente gasta tempo. Hall de membros, propriedades, questões de prédio, comissão, finança, orçamento, supervisionar toda a igreja, planejar e administrar eventos. E aí não é nada suficiente, ou não temos tempo suficiente para poder investir nas outras coisas ou naquilo que é essencial. A gente parece que tem uma vantagem. A maioria das coisas que tem aqui parece que a gente não tem. Né? Mas a gente não tem ainda. A gente não tem ainda. O meu desejo, eu acredito que é o desejo do coração de todo mundo, é que a videira cresça. Que a videira produza frutos. Que a videira frutifique. E se a gente não tiver com isso aqui muito claro, daqui a pouco a gente está nisso aqui. E a gente vai pegando isso aqui de forma muito tranquila, de forma muito fácil, e vai nos esquecendo do que nós realmente devemos fazer ou somos chamados para fazer. E aí daqui a pouco a gente olha e a gente só tem isso aqui. E a gente já não tem mais videira. A gente só tem isso aqui e a gente já não está mais gastando tempo ou investindo o tempo que nós deveríamos investir na videira. Porque a gente vai olhando aqui, eu já fico pensando, nossa, quando é que será que a gente vai fazer o estatuto daqui? Porque eu gosto de estatuto. Eu gosto. Eu já fiz parte de um monte de comissão de estatuto e de regimento interno. Né?
Eu fico pensando quando chega aqui nessa área de finanças aqui, né, o olho do Alisson, de repente o olho do Eva brilhando, né? Quando que a gente vai criar um programa financeiro para a igreja, chegar no final do ano, a pessoa receber o relatório de quanto ela entregou, tal, que não sei o que. A gente consegue se ver nessas coisas aqui. A gente consegue se ver na administração, planejando e administrando eventos. A gente vai, e talvez o nosso coração já anseia da possibilidade de a gente ter esses lugares para a gente poder trabalhar. E às vezes a gente olha e diz o seguinte, ainda não estou trabalhando, ainda não estou fazendo, porque a gente não tem esses ministérios. Às vezes a gente se vê parado na obra do reino, ou no reino de Deus, porque ainda nós não conseguimos enxergar os nossos ministérios aqui. Mas a grande verdade é que nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para produzir frutos, nós somos chamados para ser videira, não para ser treliça. E a gente associa o nosso trabalho, o nosso ministério, os nossos dons, os nossos talentos, aquilo que Deus nos chamou para ser, a gente está associando ao trabalho da treliça e não ao trabalho da videira. E aí a gente inverte. Se eu entendesse que eu sou videira e que eu produzo mais coisas na videira, que eu devo frutificar como videira, aí essas coisas aqui vão vir como consequência. Mas o meu foco, ele está tão alegre, eu estou tão feliz por estar vendo os frutos, por estar vendo Deus agir na minha vida, por estar vendo eu ser movido no poder, na ação do Espírito Santo de Deus, fazendo coisas grandiosas para Deus, que talvez quando chegar esse momento aqui, a gente vai falar, cara, bota isso para outra pessoa, porque a minha praia, a minha vida, o meu movimento hoje é outro, que tem alegrado o meu coração, é outra coisa. Mas a gente se perdeu, talvez na obra da treliça, e a gente está deixando de viver a obra da videira. E algumas coisas predominam sobre essa ideia de sermos treliça. Porque algumas coisas são mais fáceis. E o autor aqui apresenta pelo menos 4 pontos. Por que é mais fácil ser treliça do que ser videira? Alguém esses dias falou comigo, é sempre melhor ser pedra do que ser vidraça. Né? E vou dizer para você que talvez na vida da igreja, o que chama mais a atenção da gente é ser treliça do que ser videira. E aí ele aponta pelo menos 4 coisas. A primeira, porque a obra da treliça, por que a obra da treliça predomina sobre a obra da videira? Primeiro, a obra da videira é pessoal e exige muita oração. Exige que dependamos de Deus e abramos a boca para falar da palavra de Deus de alguma maneira para outras pessoas. A gente precisa orar. A gente precisa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A gente precisa se desenvolver no relacionamento com Deus a fim de desenvolvermos um relacionamento com pessoas. A gente precisa gastar tempo, investir tempo, orando por pessoas a fim de nos relacionarmos com pessoas. Geralmente, para a gente fazer as obras da treliça, a gente não precisa investir tanto tempo em oração. Às vezes, a gente é até espiritual nas nossas reuniões, a gente vai começar a reunião e a gente fala assim, vamos fazer uma oração aqui? Né? A gente ora aquela oração rápida e a gente inicia. Mas quando a gente quer envolver no relacionamento, eu quero imprimir vida na vida de uma pessoa, eu só posso imprimir aquilo que eu tenho. E na ideia de imprimir aquilo que eu tenho, eu só vou fazer uma pessoa ter um relacionamento com Cristo se eu tiver um relacionamento com Cristo. Eu só vou conseguir encher o coração de uma pessoa de Deus se o meu coração também estiver cheio de Deus. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. A gente não consegue manifestar aquilo que nós ainda não experimentamos ou aquilo que nós não sentimos. Nós não conseguimos manifestar a vida enquanto nós não tivermos um verdadeiro encontro com a vida. Então é mais fácil, porque isso aqui toma tempo. Isso aqui toma responsabilidade, isso aqui requer sacrifício. Vida de oração não é fácil. Vida de oração não é fácil. Eu gosto que as pessoas, às vezes, eu até me surpreendo quando a pessoa diz que tem uma facilidade muito grande para orar, porque eu não tenho. Eu não tenho. Na verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande para poder orar, então é um conflito comigo mesmo. É uma crise comigo mesmo. Eu oro porque eu sei que eu tenho que orar. Eu oro porque eu sei que eu necessito orar. Eu gosto uma vez do Chad. No acampamento, a filha dele disse que só acreditava que ele pecava porque estava na Bíblia, pela vida que ele tinha. E alguém perguntou por que, ela foi contar uma experiência de oração do Chad. E ela falou assim, olha, uma vez eu pedi para orar com meu pai. Ele falou, filha, mãe, vem amanhã de manhã orar comigo e tal. E ela disse que acordou, foi para o escritório, umas 6 horas da manhã, e ela chegou lá, o Chad já estava de joelhos no escritório orando. E ela falou assim, nossa, amanhã eu vou acordar mais cedo. Chegou às 5 horas da manhã,
ajoelhou, mas já ajoelhou do lado dele, porque ele já estava lá orando. No outro dia era 4 horas da manhã. Chegou lá, quando ajoelhou, o chefe já estava no escritório orando. Aí ela falou, no outro dia, 3 horas da manhã. Mas eu era para hoje, 3 horas da manhã. Quando ela acordou, o chefe já estava lá orando. E aí ela desistiu. Né? E ela falou, não dá para acompanhar meu pai na oração, porque ele estava orando de 3 às 8. Né? E aí 8 ele fazendo caminhada. E aí alguém, na hora das perguntas, né, falou assim, pastor Shed, qual o seu tempo de oração? Né? E ele falou assim, olha, eu oro como Jesus orava. E aí a gente acha uma resposta até meio soberba, né? Mas era o Shed. Né? E aí alguém falou assim, como Jesus orava? Ele falou assim, olha, no tempo de maior aflição ele orava mais. No tempo de menos aflição ele orava menos. Ele sempre recorria a Deus em oração. Mas chega os momentos onde ele ora, ele chama os seus amigos para orar, ele chega no jardim de Getsemane, ele chora as lágrimas de sangue, ele faz o que ele tem que fazer. E naquele tempo, eu estava vivendo um tempo onde eu estava muito angustiado e eu precisava orar mais. Às vezes a gente vai olhar para a vida de algumas pessoas, eu vou entender que eu preciso orar mais. E que eu vou ter que dedicar vida na vida daquela pessoa. Isso para nós é pesado. Porque mexe com a nossa agenda. Porque nas minhas 24 horas do dia, eu tenho procurado quais são os meus tempos com Deus. Se eu não ficar lá um pouquinho de manhã, à noite eu não vou conseguir, porque eu já vou chegar muito cansado. E aí eu começo a colocar isso na minha agenda como parte do meu dia, e não como uma necessidade, como uma prioridade, como algo que é essencial. E é difícil a gente criar isso. Então é mais fácil a gente ser treliça do que ser videira. A segunda coisa que ele coloca é que a obra da treliça também parece mais impressionante do que a obra da videira. É mais visível, estrutural. Nós podemos apontar algumas coisas tangíveis e dizer que foi nós que fizemos. A gente pode chegar aqui, quem de repente arrumou todas as coisas, né? E falou assim, olha, eu cheguei aqui hoje 8 horas da manhã, já arrumei todas as coisas aqui, estava tudo pronto para quando vocês chegarem. Para quando vocês chegassem, vocês pudessem adorar a Deus. Olha, ninguém viu, mas durante a semana o trabalho para poder fazer os slides, para poder arrumar as coisas. É mais fácil a gente apontar essas coisas. É mais fácil dizer, olha, nós tivemos uma reunião essa semana, a nossa agenda foi aberta assim, e eu gastei tempo fazendo isso, eu precisei estruturar uma coisa, precisei estruturar outra coisa. Ninguém chega na igreja e fala assim, nossa, essa semana foi difícil, eu fiquei 6 horas orando por uma pessoa que eu estou tentando evangelizar ela. Né? Quem são os melhores voluntários na vida da igreja? É quem está fazendo alguma coisa, que está mais visível. E aí a gente chama essas pessoas, a gente agradece, eu queria agradecer o irmão fulano porque ele fez isso, agradecer o irmão fulano porque ele fez aquilo. Mas talvez a gente tenha pessoas que estão fazendo a obra da videira, que não é obra da treliça, e a gente tende a não celebrar aqueles que fazem a obra da videira. A gente celebra quem faz a obra da treliça, porque de alguma forma eles estão produzindo alguma coisa para nós. Então é mais fácil, porque eu posso mostrar, e aí o meu ego, o seu não, mas o meu ego, ele é alimentado por reconhecimento. E eu gosto que as pessoas olhem para mim e digam, olha que legal isso que você fez. Eu não sei quanto tempo a gente ora lá no secreto do nosso quarto. Eu não chego numa pessoa e falo assim, nossa, que legal que você passou várias horas essa semana orando. Porque eu não sei. Mas a gente tende a agradecer pessoas que fizeram alguma coisa por nós. E meu coração, ele é pecaminoso. Meu coração gosta de se alimentar com isso. E aí, às vezes, eu vou começar a produzir mais e mais, a fim de ser mais reconhecido. Às vezes, eu vou me sacrificar mais e mais, a fim de ser reconhecido. Mas eu estou sendo reconhecido pela obra da treliça, não pela obra da videira. E aí eu fico pensando se Deus olha para mim pela obra da treliça ou pela obra da videira. E aí eu começo a pensar que a obra da treliça é uma obra que é vista por homens, mas a obra da videira é uma obra que é vista por Deus. E aí eu começo a pensar quem eu quero agradar, quem eu quero mover o meu coração, para o coração dessa pessoa e o coração dessa pessoa ser movido para o meu coração. Eu quero que o coração de Deus seja movido ou que o coração dos homens seja movido. Eu não estou dizendo que o trabalho da treliça não é importante. Ele é essencial, mas ele não é o primordial. O trabalho primeiro é o trabalho da videira. A terceira coisa, a concentração na obra de treliça deriva-se de uma visão institucional do ministério cristão.
É muito possível igrejas darem totalmente a manutenção de sua instituição. É fácil a gente parar aqui e gastar tempo produzindo agenda, fazendo as coisas e falar assim, olha, a gente está super ativo. A gente está fazendo as coisas, tem vida, mas na verdade não tem vida. Talvez a gente é igual o sepulcro caiado, que é bonito por fora, mas que por dentro está podre, está faltando alguma coisa, está faltando vida. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e dizer, cara, aquele negócio é muito legal. A gente está anunciando coisas que são legais. Mas eles vão chegar aqui e eles não vão conseguir perceber e ver essa presença de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso ministério, naquilo que Deus tem nos dado. Às vezes a gente é igual propaganda enganosa. A gente fala demais, mas a gente não alimenta. A gente fala demais, mas a gente não gera vida. A gente fala demais, mas nós não estamos gerando discípulos. A quarta coisa, isso tem de acontecer, especialmente quando ficamos mais velhos. Começamos a ficar cansados da obra de videira e assumimos mais e mais responsabilidades organizacionais. Esses dias eu estava conversando com um pastor, e eu falei assim, pastor, vamos lá na igreja, né? De manhã e tal. Ele falou, de manhã não vou mais na igreja não. Aí eu falei, só vai à noite. Ele falou assim, à noite ainda eu estou pensando. Já aposentei, já fiquei muito tempo indo na igreja. Eu fico em casa aqui, fica eu e minha esposa, a gente faz o nosso culto aqui. Né? E eu falei, mas a ideia do congraçamento de pessoas, aquilo que o provérbio diz que um homem, assim como o ferro, né, afia o ferro, um vai afiar o outro, um vai gerar algo no coração do outro. Ele, já estou cansado de gente, estou cansado de pessoas, deixa eu aqui produzir os materiais, eu envio para vocês poderem desenvolver alguma coisa. Às vezes a gente está assim. Às vezes a gente vai perdendo o brilho da videira. Porque a gente às vezes se cansou muito com a treliça. Às vezes a gente foi muito machucado com a videira. E a videira às vezes machuca. Né? Porque isso aqui é vida. Né? É gente. Diz que tem 3 coisas que dão trabalho na vida de uma pessoa. É gente, crente e parente. Aqui o negócio está complicado. Gente, crente e parente. Né? Então o negócio pega. Diz que intimidade gera 2 coisas, né? Filho ou aborrecimento. Né? E eu só quero gerar filho da minha mulher. Então vocês eu vou aborrecer. Né? Aí vocês vão me aborrecer. E a gente vai crescendo. Né? Isso é ser igreja. Mas a gente tende a se perder no meio do caminho, e a gente fala, deixa eu fazer as coisas para as pessoas. E a gente deixa de celebrar a obra da videira. Em 1792, um jovem chamado William Carey publicou um pequeno livro intitulado Uma Inquirição sobre as obrigações do cristão usarem meios para a conversão de pagãos. Pula para a gente. Mateus 28, 19, 20 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo, até os confins, até o final dos tempos. William Guilherme Carey, quando ele falou aquilo, ele estava discutindo sobre se o envio da grande comissão teria sido só para os apóstolos, ou se é algo que ainda está vivo para os dias de hoje. Algumas pessoas que defendem que a ideia da grande comissão foi só lá para o começo, e ela acabou aqui. Ele vem combatendo isso, e eu acho que é o que a gente combate também. Para mim, a ideia da grande comissão, ela ainda está presente, ela está viva. 2 coisas me chamam a atenção nesse texto. Volta lá. Porque eu e você, a gente tem os nossos chavões evangélicos, né? E a gente fala, vamos embora porque Deus está conosco até o final de tudo, né? E aí eu fico pensando, e aí está na aula que é do português, o pessoal que é do português, se não é condição essa presença de Deus se eu estiver no cumprimento da missão. Porque, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Eu fico pensando, França, você que é da área do português aí, se não é uma condição, a presença de Deus não está condicionada ao cumprimento da missão. Ou se no cumprimento da missão, ou no não cumprimento da missão, eu tenho a presença de Deus condicionada. Amém. Isso é para a gente pensar.
Isso é para a gente refletir. Porque parece-me que a presença de Deus está garantida enquanto nós estivermos indo no cumprimento da missão. Parece que nós temos um salvo-conduto dessa presença gloriosa, nos dando auxílio, nos dando suporte, fazendo por nós e gerando em nós vida enquanto nós estivermos no cumprimento da missão. E aí ele trabalha, aí pode pular, a ideia do façam discípulos, né? E aqui talvez a gente pecou no nosso ensinamento missionário ou na nossa hermenêutica missional, de entender, né? Porque um bom batista, vamos lá, como a gente faz missões? Tem quantas formas de fazer missões? 3 formas, não é? Como? Indo, contribuindo e orando. Qual a base bíblica que a gente tem para isso? E aí eu falo, se eu não vou, eu vou contribuir. Se eu estou quebrado financeiramente, eu vou orar. Né? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente vai nesse momento tempo. A ideia do id ali, quando a gente vai no original, ali no gerúndio, a ideia é do indo. Eu vou indo e batizando, eu vou indo e ensinando. E aqui ainda dá uma outra discussão. Isso aqui, né? Como a gente faz? Porque ele começa por onde? Pelo batizando. E eu e você começamos por onde? Pelo ensinando. Na minha época tinha uma classe chamada classe de... Essa é na sua, na minha já era novos crentes. Tinha classe de catecumenos lá. Na época do EPA, da Gisele, do Peter, essa era a classe de catecumenos. Na minha já era novos crentes. Né? Agora é membresia. Né? Já estava mudando. Está inovando. Mas o que era a ideia dessa classe? A gente ia testar o indivíduo se ele era apto ou não para o batismo. Aí o que a gente fazia? Né? A profissão de fé do indivíduo para provar que ele estava apto para o batismo. Né? Mas parece que Jesus aqui ele veio um caminho diferente. Ele falou o seguinte, olha, você crê em Cristo? Você reconhece o seu novo nascimento? Então tá bom, vamos batizar. E agora a gente vai caminhar junto. E você vai ser ensinado. Porque eu fico pensando qual é o termômetro que nós temos de conhecimento para dizer se uma pessoa está apta ao batismo ou não. Eu lembro de um americano que veio naquela época do Summit Chipit aqui, e a gente chegou numa escola de inglês, ele pregou, e 68 pessoas entregaram a vida a Jesus, foi no dia de manhã, assim. E ele chegou no domingo, na época nós estávamos lá na Esperança, domingo, vamos lá na Esperança e a gente vai batizar vocês que entregaram a vida a Cristo. Né? Tava eu e o Valci, aí eu olhei para o Valci olhou para mim, como assim? Ele está chamando o povo para batizar? Aí eu falei, foi. Aí chamei o pessoal e falei, olha, não pode batizar na igreja no domingo, não. Aqui na igreja tem uma classe de nossos crentes e tal. E ele falou assim, interessante, vocês primeiro me ensinam para depois batizar, vocês são contrários ao que a Bíblia diz, né? Que vocês primeiro batizam e depois ensinam. Né? Aí eu falei, olha, eu não sei se é contrário ou não é contrário, eu não sei. Mas aqui é desse jeito, vai continuar assim, você não vai chegar aqui mudando e indo embora, deixando um problema desse pra gente, não. E aí ele ficou indignado. Para resolver o problema, a gente tinha um povo para batizar. E a gente abriu o batistério domingo de manhã para esse americano poder batizar os que já estavam na classe. E a gente não deixou batizar ninguém novo. Né? E aí resolveu, ficou feliz, igreja feliz, a gente feliz, o ministério continuou sem problema nenhum. Mas batizando. E a ideia desse indo é eu me relacionando com pessoas, vendo pessoas no caminho e ouvindo o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, olha, corre atrás daquela carruagem ali, porque tem um homem ali que está lendo as Escrituras. Aí vai lá o cara do lado da carruagem e fala assim, olha, você entende o que você lê? Aí o cara vira e fala assim, não, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Não me dá carona aí. Aí eu entro na carruagem. Aí eu começo a falar, você está lendo o que? Isaías 53, deixa eu te explicar esse negócio, você entendeu? Entendeu? Aí o cara fala, não quero batizar. Então vamos descer e batizar, tem água ali. Né? Se fosse presbiteriano, né? Só atum. Mas aí, né? Vamos descer, tem um rio e tal. A gente desce, batiza. E aí acabou, eu sumi. Mas a gente continua na jornada. E aí eu pego pessoas e vou discipular essas pessoas. Eu vou falar de Cristo com essas pessoas. Eu vou compartilhar da graça de Deus. Eu vou colocar a minha vida na vida delas e a vida delas na minha vida. E aí a gente vai formando o discipulado. A gente vai sendo videira. Na estrutura, eu vou dizer não. Passe pela classe. Vem na assembleia. Vamos botar seu nome. Vamos ver se o pessoal da igreja vai te aceitar.
Aí eu fico pensando, rapaz, Cristo já aceitou o indivíduo, mas a gente ainda está dizendo que a gente pode aceitar ou não aceitar. Aí, ó, beleza, passou unanimidade, botou o nome na ata. Aí a gente diz, agora parece que você está no céu. Eu não estou dizendo que a obra da treliça não é importante, mas ela não pode barrar o trabalho da videira de crescer. A gente estrutura a treliça para a videira, não a videira para a treliça. E às vezes parece que a gente está fazendo isso, a gente está se perdendo no caminho. A gente batiza, a gente ensina e a gente vai. E a gente vai fazendo isso. E vendo o nome de Deus ser glorificado, a gente vai fazendo isso, vai vendo o poder de Deus sendo derramado sobre nós, a gente vai fazendo isso, a gente fala assim, gente, como que eu falei isso? Eu nem sabia que eu sabia isso, é o Espírito Santo de Deus, porque a gente vai no poder do Espírito Santo de Deus. A gente não vai pela nossa própria força, a gente não vai pela nossa própria capacidade. Tem uma missionária, a Soraya, a Deus até contou isso domingo, na quinta, né? Lá no Pro, Soraya Machado, lá da Cristolândia. Começou aquele povo ali lá de São Paulo, tudo vindo, né? E aí, começaram a entregar a vida a Cristo, largaram as drogas, entregaram a vida a Jesus, foram batizados. Mas gente que nasceu ali no centro de São Paulo, vivendo no centro de São Paulo. Aí falou assim, a gente quer estudar, estudaram, fizeram o 2º grau, né? Agora a gente quer ir para a faculdade. Como faculdade? Vocês não têm dinheiro aqui, tudo vivi dentro da Cracolândia aqui, tudo drogado, dependente químico, não encontrou a graça de Deus, agora vocês querem isso. Não, a gente quer. Mas como vocês vão estudar? Tem que passar no vestibular. Então estuda, se vocês passarem no vestibular, aí vocês vão estudar. Aí vão lá, começam a estudar. 6. Passaram no vestibular. Soraya, passamos no vestibular, não é de manhã, passamos no vestibular, ela é baiana. Agora a gente pode fazer a faculdade? Como assim fazer a faculdade? Aí não tem dinheiro, com que recurso, com que condições? Aí eu vou lá na faculdade, eles fizeram o vestibular. Aí foi lá e apresentou um projeto da Cristolândia e tal. O reitor falou assim, cara, que legal esse projeto, coisa linda, mas como é que eu posso ajudar vocês? Aí ela falou assim, olha, eu tenho 6 meninos aqui que saíram das buscas e fizeram o vestibular aqui e foram aprovados. Eu quero que eles estudem aqui, eles não têm dinheiro para pagar e vocês vão dar a bolsa. Diz que o reitor deu um pulo e falou, aqui não. Igreja lá, filantropia lá, aqui não, aqui a gente está para ganhar dinheiro. Aqui vocês não vão estudar não. E ela falou assim, olha, antes de dizer o não, deixa eu trazê-los aqui para vocês ouvirem um testemunho deles. E aí, então, vocês dizem se eles vão estudar ou não estudar. Aí marcaram, levaram o colegiado lá da faculdade para eles darem um testemunho, né? E aí o cara começou, primeiro, vai dar o testemunho, né? E aí quando ela chegou com eles, o reitor falou assim, você não fala nada, você fica calada, deixa só eles falarem aqui. Aí o primeiro chegou e falou assim, olha, eu sou órfão de pai e mãe, desde os 8 anos de idade, 9 anos de idade. Meus pais morreram por conta da AIDS. E eu fui morar com um tio meu. E eu cheguei um dia na casa do meu tio perguntou se eu queria água. E aí eu fui tomar água. E eu vi que ele pegou o copo que eu tomei água e colocou separado do copo dos familiares nossos lá. Eu entendi que ele estava com medo de eu pegar a mesma doença que os meus pais morreram e passar para a família dele. E aí eu fiquei extremamente entristecido, saí e fui morar na rua. E aí me envolvi com droga, fui preso, fui criminoso e tal, mas um dia encontrei a Cristo, minha vida mudou. E aí fez o vestibular, eu estou aqui hoje. Aí contou toda essa história, né? E aí os outros 5, a mesma história, né? Mês passado agora eu estava lá na Cristolândia, em São Paulo, na Cracolândia, eu conheci uma menina de 15 anos de idade, que agora que saiu a documentação dela, porque ela nasceu dentro da Cracolândia de São Paulo, ela não tinha a certidão de nascimento. 15 anos depois, hoje ela pode ser considerada uma cidadã. E aí o pessoal ali chorando já com aquela história, né? Ele não dá, e aí a Soraya falou assim, eu pedi para Deus o seu coração, né? Diz que o reitor botou com o coração assim assustado, né? Não tem esse linguajar de crente, né? E liberou. Acabou que liberou os meninos para estudar, e eu sei que hoje nessa bolsa vários outros meninos que saem da Cracolândia estão lá em convênio com essa faculdade. Mas é nessa ideia, eu vou indo, eu vou falando, eu vou vendo o poder de Deus sendo manifestado, eu vou vendo a ação de Deus, eu vou vendo Deus agir. Sabe como a gente está tão preso na estrutura, que geralmente a gente fala, eu preciso ganhar uma pessoa para Cristo Jesus. O que a gente faz? Chama a pessoa para vir na igreja. Não é? Vou orar para aquela pessoa ir lá no hotel. Aí a gente dá o café da manhã para ela, né? Dá pão, café e prega a palavra, né? E a gente está
tirando uma responsabilidade nossa de, na caminhada, manifestar o poder de Deus para esse ambiente aqui. Eu lembro no primeiro dia que a gente fez um culto aqui, foi lá no salão maior ali, no lançamento, né? Aí estava cheio de gente, né? E uma pessoa falou assim, pastor, será que Deus ouve as orações aqui? Aí eu falei, por quê? Ela, porque tem um monte de gente aí em cima, pastor, acho que eles estão até transando. E vai passar essa oração? Eu acho que passa. Eu acho que passa. Passa. Se a oração for forte, vai. Passa esses pecados seculares peganos, né? Mas a gente associa a graça e o poder de Deus a um espaço. Deus associa a graça e a manifestação do seu poder a discípulos. E não a treliça. Ele dá isso à videira. Ele não falou, olha, vocês terão uma treliça cheia do poder do Espírito Santo. Não, ele diz, vocês vão ser uma videira que vão ser movidas no poder e na graça do Espírito Santo de Deus. Amém. A gente tem que se apegar a isso. A videira é a comissão. A comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e cada discípulo cristão. É o que nós estamos falando aqui. A nossa agenda ela é fundamentada nisso. Don Carson, ele diz o seguinte, a ordem é dada pelo menos aos 11, mas aos 11 em seu papel como discípulos, não como apóstolos, como discípulos. Portanto, eles são paradigmas para todos os discípulos. Cumpre a todos os discípulos de Jesus fazerem de outros aquilo que eles mesmos são, discípulos de Jesus Cristo. Pulou pra gente? Porque na nossa estrutura nova agora a gente tem tempo de mensagem. Eu já furei ela todinha. O órgão do Ministério Cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo. A igreja sempre tende em direção ao institucionalismo e à secularização. Isso aqui precisa prestar atenção. Porque o meu coração e o seu coração é pecaminoso. Eu tenho muito mais alegria em viver uma vida de pecado que uma vida de santidade. Mesmo que depois eu sei que a consequência é morte. Eu estudava na escola pública quando eu era pequeno, por isso eu tenho dificuldade de leitura. Mariana estudou na particular, você vê que ela lê bonitinho. E toda a vida eu fui gordo. E a vida toda minha mãe tentou me emagrecer. Era uma briga. Desde os 7, 8 anos de idade eu comecei com esse negócio de dieta lá em casa. E aí minha mãe fazia um sanduíche que era pão integral, aí ela fritava um hambúrguer de frango na água, que isso não era fritar. Aí ela botava alface, tomate, fechava aquele negócio e mandava para a escola. Escola pública a gente tinha arroz com sardinha, arroz com charque, era macarrão com frango, era tudo coisa boa. Aí você acha que eu fazia o quê? Eu jogava o sanduíche fora e comia aquele negócio. Né? E minha mãe achando que eu estava lá. E aí achou que eu tinha problema na tireoide. Falou, o menino faz dieta e emagrece, deve ser a tireoide. Né? A tireoide chamava a tia Judite, lá do refeitório. E eu sabia que me fazia mal. E continuo fazendo. McDonald's não é de Deus, mas a gente continua comendo. Vai lá, e vai, e faz, e come, essas coisas todas. E vai lá, e vai comendo, e vai comendo. Eu sei que é errado, eu sei que é ruim. Né? É bom. Mas, eu até falei que agora eu entrei numa dieta vegana terceirizada. Né? A vaca come a verdura e eu como a vaca. E a gente vai vivendo. Mas quando a gente olha lá no final, o nosso coração, ele é apressado para fazer aquilo que a gente não deve fazer. O nosso coração ele é apressado para se alimentar com as coisas que talvez alimentam a minha carne e não simplesmente alimentam o meu espírito. E nesse papel, entre treliça e videira, em ser videira, a gente tem o nosso coração inclinado a coisas que são seculares e ao institucionalismo. E a gente precisa parar e filtrando o nosso coração. Eu estou no caminho certo? Eu estou na direção certa? Eu estou fazendo o que eu devo fazer? Pula para a gente. O foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionais e se perde o alvo de discipulado. O mandato de fazer discípulos é o critério que determina se a nossa igreja está ou não está engajada na missão de Cristo. Como é que eu sei que eu estou na missão de Cristo? Quando eu faço discípulos. Como é que eu sei que eu estou cumprindo essa missão de Deus na minha vida? É quando eu olho para a minha agenda e eu vejo que eu estou investindo mais em pessoas do que em estrutura. É quando eu olho para o meu dia a dia e eu vejo que eu tenho imprimido Deus no coração das pessoas. Mas às vezes eu paro e eu olho
E eu vejo que a minha agenda não é a agenda de Deus. A minha agenda é a minha agenda. E às vezes eu até sacralizo a minha agenda. Quando eu pego a minha agenda e falo assim, Senhor, meu dia está tarefado, o Senhor me abençoe nas minhas reuniões, que o Senhor esteja comigo nesses problemas que eu tenho que resolver. E aí a gente fala assim, Deus está na minha agenda. Mas Deus, Ele não quer estar na nossa agenda. A grande verdade é que Deus quer que nós estejamos na agenda dEle. E essa é a grande diferença. Esse é o nosso chamado. Isso é o que a gente precisa fazer. Durante esse tempo a gente vai estar pensando e refletindo um pouco sobre isso. Sobre a ideia da treliça e da videira. Deus usa treliça, mas Deus nos chama para ser videira. Feche seus olhos.